Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizadíssimas, e neste vídeo aqui vamos falar somente sobre o mercado da bola, tá? Referente a 3 jogadores, Guilherme Arana, Acosta e Pogba. Fiel, bora porque o vídeo está recheado de informações. Peço humildemente para você deixar o seu like e se inscrever em nosso canal. Fiel, por que é importante você deixar o like? Porque isso não vai me dar dinheiro, fiel. O like você não dá dinheiro para a pessoa. É totalmente de graça. O que o like ajuda é a plataforma YouTube pegar o seu vídeo e espalhar para mais corintianos, tá? Então, me ajude dando like para que esse vídeo possa chegar ao maior número de corintianos possíveis. Combinado? Então chega de informação, chega de enrolação, desculpa, já deixa aí sua inscrição também, vem fazer parte dessa família aqui. Fazemos 2 vídeos diários todos os dias para vocês, cheio de informação só atualizada. Certo, fiel? Então chega de enrolação agora, vamos falar do Corinthians. Eu já quero começar aqui com o Luciano Acosta, tá? Que foi o primeiro vídeo do Corintianeiro aí por volta de meio-dia e pouquinho. Saiu o primeiro vídeo falando referente a Luciano Acosta, que o Corinthians estaria próximo de uma proposta oficial pelo jogador, tá, fiel? Estou trazendo esse vídeo com novas informações sobre o atleta. Inclusive, fiel, as informações elas não são boas nesta parte da tarde aqui para nós corintianos, mas faz parte do futebol, tá? Luciano Acosta, fiel. Luciano Acosta está com divergência de valores com o Corinthians, tá? O clube teria pedido um valor, pelo menos a informação que chegou para mim nesta tarde, pediu um valor para ceder o jogador. Jogador que hoje está avaliado em 8 milhões de euros. Em outras palavras, seria um jogador muito caro para o Corinthians aí comprar o jogador. Então o que o Corinthians estava fazendo? O Corinthians estava tentando o empréstimo do atleta por 1 ano com preferência de compra, tá? Só que está entrando em divergências porque um clube do México está interessado, não sei se é o Toluca ou qual clube é, ou Tigres do México, tá? Vou confirmar se é um desses 2 clubes, está interessado na aquisição do jogador, está interessado na compra do jogador, e com isso o Corinthians, é óbvio que o time vai dar preferência para compra, tá, fiel? Porque lá nos Estados Unidos os caras também têm dinheiro, tá? Não é um mercado pobre no futebol, apesar que o futebol não é o primeiro esporte do país, é o basquete, né? Mas é um mercado rico o futebol lá. Tanto é que trouxeram o Messi, trouxeram grandes jogadores para disputar aí a Major League Soccer, tá? Então existe esses 2 clubes mexicanos que estão interessados na aquisição do jogador, na compra do atleta, e isso dificulta o empréstimo do Corinthians. Para falar a verdade para vocês, este empréstimo do Corinthians viria acompanhado de alguns jogadores. Houve uma negociação, mas também estava emperrada essas negociações. Isso tudo aconteceu no dia de hoje, na tarde de hoje, tá, fiel? Então, Corinthians pode perder Luciano Acosta por o time do México. Ou é o Toluca ou é o Tigres do México. Eu vou confirmar para vocês e trago nos comentários, tá? Diz que as negociações estão avançadas e eles podem sim comprar o atleta pelo valor de 8 milhões de euros. E o Corinthians não teria condições financeiras hoje de comprar esse jogador a este valor, tá, fiel? Então, negociações aí paradas em stand-by entre Corinthians e Luciano Acosta. Queria trazer essa informação para vocês aqui em primeira mão. Certo, fiel? Comentem o que vocês acham, que eu quero saber a sua opinião. Ainda sobre o mercado da bola, tá, fiel? Antes da gente trazer a informação aqui sobre o Pogba, eu quero falar sobre o Guilherme Arana, que vamos dizer assim, que já era difícil, tá, fiel? Então não é surpresa o que eu vou falar para vocês, é que o Atlético Mineiro praticamente diz não ao Corinthians, diz não ao empréstimo do Corinthians para o Guilherme Arana. Lembrando que para comprar o jogador ele está avaliado em praticamente 15 milhões de euros. Então se o Corinthians não tinha dinheiro para comprar o Luciano Acosta por 8, ainda mais o Guilherme Arana por 15. E mesmo se o Corinthians tivesse essa grana, na minha humilde opinião, não compensaria você investir 15 milhões de euros no Guilherme Arana, seria um absurdo. O Corinthians também não é só lateral, que é só carência, o Corinthians também tem zagueiro, o Corinthians tem outros setores para reforçar, tá, fiel? Então, Atlético Mineiro dizendo praticamente não ao Guilherme Arana. A estratégia do Corinthians era tentar um empréstimo de jogador. O clube fez um alto investimento em grandes jogadores para ganhar a Libertadores e deixou o Brasileirão de lado. Sendo assim, eles não classificaram, perderam a Libertadores e não classificaram para a Libertadores do ano que vem. Então a esperança era do clube querer, vamos dizer assim, diminuir a sua folha salarial e o empréstimo continuaria com os direitos federativos do Atlético Mineiro. Em outras palavras, se o Atlético classificasse por uma eventual Libertadores no ano consequente, o Guilherme Arana voltaria
para o Atlético, porque é uma peça fundamental do Atlético Mineiro. Mas não é bem assim que funciona, porque o Atlético Mineiro também não é nenhum clube quebrado, tá, fiel? Então ele não ia dispor o Guilherme Arana só por questões salariais. Lembrando que o Guilherme Arana é um dos salários mais altos do Atlético Mineiro, tá chegando aí a quase 2 milhões de reais mensais, tá, fiel? Então, o Atlético Mineiro não vai dispor do Guilherme Arana, vai permanecer com o jogador, pelo menos é a primeira investida corintiana, pelo menos o primeiro investimento corintiano, o Atlético Mineiro disse não ao Corinthians pela situação do empréstimo, e a compra o Corinthians nem vai fazer proposta, porque não teria condições de comprar o jogador, a não ser que pareça aí um empresário ou apareça um investidor que queira colocar o Guilherme Arana. Como não se trata de nenhum jogador midiático, acho muito difícil isso acontecer. E fiel, e para ser bem sincero para vocês, a questão do Luciano Acosta, corintianeiro, mas o Corinthians que é um meio midiático, o Corinthians estava tentando negociar com o Soteldo, que não deu certo também, o Corinthians está tentando o Luciano, o Corinthians que é outro meio ofensivo, tá, fiel? Independente se vai ser midiático ou não. Então, na minha humilde opinião, o Corinthians, cara, ele tem que começar a ir atrás desse mercado mesmo, atrás do zagueiro, atrás do lateral, se possível 2 laterais, na minha opinião, já que o Corinthians também já está negociando com o lateral Mauro Júnior, que pertence aí, tá, fiel, que pertence aí ao PSV da Holanda. Lembrando que esse jogador foi levantado pelo Cifut, Centro de Inteligência de Futebol do Corinthians, porque nós não conhecemos. Temos que colocar fé no Cifut para que ele seja um bom jogador. Esse sim, o Corinthians tem conversas aí adiantadas com o atleta e pode ser sim reforço do Corinthians, tá? Porque se trata de um jogador também barato, não é um jogador muito caro. Já na questão do Guilherme Arana, vocês podem esquecer, tá, fiel? Vocês podem esquecer que é muito difícil o jogador vir fazer parte do Corinthians. Como eu disse pra vocês já em muitos vídeos, futebol é muito business, tá, cara? Futebol, mesma coisa que não tá certo, no outro dia tá certo, o mesmo horário que tá difícil, do outro dia já tá avançado. Futebol é assim. Enquanto o cara não tiver com o contrato assinado, a gente tem que aguardar, porque o futebol ele é muito dinâmico. Mas as informações atualizadas são essas, tá, fiel? É difícil o Corinthians conseguir o Guilherme Arana, e o Corinthians tem que passar a investir em zagueiros e laterais, tem que ir no mercado do Sul da América, tem que ir no mercado mexicano, tem que ir no mercado argentino, tem que ir no mercado da Venezuela, do mercado boliviano, tem que ir nesses países e ver quais laterais bons estão à disposição no mercado da bola, ou até mesmo aqui no Brasil, porque o Corinthians não pode entrar, repito, o Corinthians não pode entrar em 2025 com o Matheus Bidu na lateral, desculpa. Corintianeiro, você tá sendo radical, você não tá respeitando o profissional, porque o Matheus Bidu fez um bom campeonato, fez sim, fiel. Nas últimas 9 rodadas foi um lateral ótimo. Só que vamos supor que o Matheus Bidu continue na titularidade do Corinthians. O Corinthians precisa também de um lateral reserva para substituir o Matheus Bidu num possível jogo que ele for poupado ou numa possível lesão do jogador. Lembrando que vamos disputar vários campeonatos. O Corinthians está na pré-Libertadores, vai estar na Copa do Brasil, o Brasileirão, tá, fiel? Então o Corinthians vai estar em vários campeonatos para disputar e, na minha humilde opinião, tem laterais no Brasil melhor do que o Matheus Bidu, tá, fiel? Não é porque o jogador teve uma evolução que ele é a melhor opção para a lateral do Corinthians, tá? Acredito que tem que continuar dando chance pro Matheus Bidu, porque ele evoluiu sim, mas tem que ter um lateral ali na sombra, porque o Hugo não é sombra, tá? Tem que ter um lateral ali vamos dizer assim, esperando a oportunidade para agarrar e não sair mais. O Corinthians precisa desse lateral. O Guilherme Arana chegaria na condição de titular. Se o Corinthians não contratar um lateral de peso, um lateral de nome, igual tem o nome do Guilherme Arana, né? Igual é um lateral de peso o Guilherme Arana, tem que ir no mercado para trazer um lateral bom, fiel. Tem que ser um lateral bom. Time é campeão com peças boas, tanto titulares quanto reservas, tá, fiel? Porque vai chegar um determinado momento que os jogadores terão que ser poupados. Olha na Sul-Americana, o quantos jogadores foram poupados. O Corinthians praticamente deixava o time B disputar a Sul-Americana. O Garra, a maioria dos jogos, não jogava. Começou a jogar só na hora que o campeonato estava aí acirrado, semifinal, final. O Garra foi poupado muitas vezes. Então, esses campeonatos vai começar a poupar jogador, vai começar a lesionar jogador, porque são campeonatos longos e o calendário brasileiro ele é muito apertado. E o Corinthians tem que começar a contratar jogadores que sejam bons na reserva e para estar aptos a substituir qualquer jogador que seja titular. E eu não vou mudar minha opinião, não vou sair em cima do muro. Eu acho que o Corinthians merece um lateral melhor do que o Matheus Bidu, tá? E aí na lateral direita também é a mesma coisa. A opinião que eu tenho do Matheus Bidu é a mesma do Mateuzinho.
Mateuzinho não é nenhuma estrela, mas é um bom lateral, é um lateral que está crescendo, é um lateral que está evoluindo, tem que dar a chance pro cara, mas tem que ter outro jogador para fazer a sombra, para o jogador não cair na comodidade. Então, as posições laterais e zaga são as prioridades no Corinthians hoje, para a gente reforçar essa espinha dorsal que já está o Corinthians, que está um time forte do meio para frente, mas eu ainda acredito que precisamos reforçar a lateral e a zaga para a gente chegar sim firme em 2025 para disputar qualquer título que o Corinthians entre, tá, fiel? Qualquer campeonato que o Corinthians entre, ele vai ser protagonista se reforçarmos a linha de 4, tá? Se reforçarmos aí os laterais e a zaga do Timão. Comentem porque eu quero saber a sua opinião. E como eu disse para vocês, fiel, as notícias de hoje à tarde não são boas, mas nem sempre vivemos de boas notícias, tá? Temos que trazer notícias também, porque é o meu trabalho informar vocês da melhor forma possível. Então, Luciano Acosta, praticamente descartado do Corinthians, Guilherme Arana, praticamente descartado do Timão, e o próximo jogador que tenho para trazer para vocês aqui é o Pogba, que, segundo informações que eu recebi, está muito, mas muito difícil o Corinthians viabilizar a contratação do jogador. Mas por que, corintianeiro? O Corinthians conseguiu chegar no denominador que o jogador pediu, que é os 4 milhões de reais. Tudo bem, o Corinthians conseguiu chegar nesse acerto. Só que o que eu disse para vocês em vídeos anteriores, que o jogador tem mercado lá fora. Então, além dele ter mercado lá fora, o Corinthians poderia estar desistindo do atleta por uma simples condição. Porque se o Corinthians faz a oferta, olha, vamos pagar os 4 milhões, e outro clube lá, um exemplo, o Sevilha, faz a mesma oferta, 4 milhões para o jogador, e o jogador decide ir para o Sevilha, são ossos do ofício. O Corinthians fez a proposta, tudo bem, o jogador decidiu ir para outro time. Só que o Corinthians não fez essa proposta ainda. E por que ele não fez essa proposta se ele já conseguiu chegar nesse denominador que é o que o jogador quer ganhar? Primeiro porque o mercado da bola tá fechado, né, filho? A gente tem que respeitar isso, mas as propostas elas acontecem não oficiais, tá? Você consegue fazer um acordo verbal com o jogador e oficializar assim que o mercado da bola abrir. Só que a questão aqui, ela não é essa. A grande questão é o seguinte, o Pogba poderia jogar só em março. É isso que está pegando. Se o jogador já pudesse chegar, treinar, pegar um ritmo e jogar, o Corinthians já teria feito essa proposta. Então o Corinthians está estudando, porque essa proposta pode nem acontecer para Pogba. Informações exclusivas aqui do canal do Corintianeiro que estou trazendo para vocês. A proposta em caráter oficial pode nem chegar para o jogador, já que o jogador poderá jogar futebol apenas em março. Em outras palavras, ele chegaria no Corinthians depois de uma pré-Libertadores, tá, fiel? Pré-Libertadores já teria acabado. Aí até ele chegar, pegar ritmo de jogo e jogar, a gente estaria com o Pogba 100% no Corinthians no meio do ano. No meio do ano. Porque olha quanto tempo o Memphis demorou para se adaptar. E o Pogba está mais tempo sem jogar do que o Memphis. Então ele teria que chegar, pegar ritmo de jogo, entrando aos pouquinhos, pegar o ritmo, pegar a forma física para no meio do ano, para ir 2 meses depois, o jogador tá bom, o jogador tá 100% aí no que ele tem a oferecer pro Corinthians, fora que existe o risco do extracampo de Paul Pogba, tá, fiel? Corinthians teme o extracampo do jogador, que é uma vida badalada, não é uma vida de um jogador centrado que joga futebol, até porque o jogador já ganhou tudo na sua vida, não sei se ele viria pro Brasil focado em jogar futebol como o Memphis, tá? Então, Corinthians repensa se fará uma proposta oficial para Paul Pogba. Cara, eu detesto ser portador de más notícias. Quando a gente escuta um Guilherme Arana, quando a gente escuta um Pogba podendo vir pro Corinthians, é lógico que a gente fica animado. Cara, é um jogador midiático. Cara, imagina o Pogba no meio campo junto com o Garro, junto com o Carrilho. Nossa, o Memphis e o Yuri Alberto no ataque, o Corinthians vai deitar e rolar. E aí vem aqui, né, o corintianeiro e fala que essa situação da negociação está muito difícil de acontecer. É lógico que aquele banho de água fria, aquele balde de água gelada, né? Mas a informação, fiel, informação eu tenho que transmitir para você. Como você é um bom corintiano, assim como eu, você tem que saber o que acontece com o seu clube de forma totalmente atualizada. Luciano Acosta descartado, Guilherme Arana praticamente descartado e Paul Pogba praticamente descartado, tá, fiel? Não está decretado, não está batido o martelo, olha, não vamos contratar Paul Pogba. Mas as informações que eu recebi é que essa proposta ainda não aconteceu, porque o Corinthians está repensando se realmente vai querer o jogador no elenco por conta dele poder jogar futebol só em março. Certo, fiel?
Quero que vocês deixem seus comentários, vamos conversar muito sobre esses assuntos aqui no canal. Já respondi bastante comentário, vou estar online, aproveito que vou estar online que já respondo o seu também. Combinado? O meu muito obrigado por tudo e vai Corinthians!